E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jair, bem-vindos a mais um vídeo resenha no nosso canal. E hoje eu quero dar uma dica de um quadrinho que provavelmente vocês já estão vendo aí na thumbnail, que é justamente o Uzagi Yonjibo, volume 2, Samurai, da editora Hyperion Comics, do autor Stan Sakai, continuando a jornada desse coelhinho guarda-costas, certo? Essa obra, como falei, ele é uma publicação aqui do Brasil, né, publicado aqui no Brasil pela Hyperion Comics, e está no preço de R$ 44,90, mas no final do vídeo eu vou dar uma dica de como você conseguir esse quadrinho mais barato, no caso, exclusivamente para quem vai para a feira da Unesp, certo? Mas antes eu quero falar um pouco dessa história aqui, que para mim está sendo uma das melhores leituras desse ano, do da editora Hyperion Comics. Para mim é sensacional. Eu já curti muito o primeiro volume, que é o Ronin, que eu já resenhei aqui no canal, e eu tive uma curiosidade em ver o segundo. E para mim, o autor Sakai, ele evolui muito nessa edição aqui. Ele mostra o passado do Zag, né, como samurai, e isso depois de ele ter um confronto com um de seus antigos companheiros, e ele acaba encontrando o Gen, que é aquele caçador de recompensas, que meio que dá uma rasteira nele, né, financeiramente, mas o Zack também dá uma rasteira, enfim. É, Aí ele começa a contar a história de vida dele, desde que ele foi aceito como pupilo de um grande samurai, e até ele se tornar o samurai guarda-costas do Lord Mifune. E toda a trama que se seguiu antes do Shogun se tornar a força naquela época. Isso antes do Shogun tomar força. Galera, para mim, eu sempre fico com o pé atrás quando os autores, dependendo da forma, obviamente, tratam o passado dos seus personagens. Porque alguns não conseguem trazer uma forma muito coesa, muito coerente. Mas eles conseguem, nesse caso aqui, o Stan Sakai consegue trazer uma coisa muito mais interessante, sabe? Por que ele se tornou um samurai, como ele se tornou guarda-costas, né? As suas habilidades, como ele foi traído e tudo mais, né? A relação com os seus companheiros aqui de batalha. E mesmo sendo traído, ele tinha um respeito muito grande por eles, né? Não é só porque foi ser traído você vai criar um rancor, não. O samurai ele tem essa moral, vamos dizer assim, de respeitar o próximo, mesmo que o próximo tenha feito uma coisa grave, né, como traição, tudo mais. Mas mesmo assim, o Zack tem esse lado, né, ético, vamos dizer assim. E ao decorrer, depois dessa história que realmente dá a história do passado dele, que é o grande foco, né, e uma das principais histórias, ele conta com 5 ou 6 capítulos só, tratando do passado do Zag, temos aí outras histórias corriqueiras que ele vai enfrentar, por exemplo, uma criatura do mar, né, uma criatura folclórica, e entre outras passagens interessantes. Então, a meu ver, o Zag ele continua sendo uma das melhores histórias, certo, que eu li. Como eu falei, eu falei no primeiro vídeo, na primeira resenha, né, dele, que era uma das histórias que eu estava muito afim de ler. Já estava meio que esgotada aqui no Brasil. Eu não me lembro qual era a editora que tinha publicado aqui no Brasil na época, mas felizmente o Levi e sua equipe trouxe para cá, né? Relançou essa publicação aqui. No site da Hyperion está a reimpressão do primeiro volume por R$ 54,90. Os outros volumes estão por R$ 44,90. E como eu falei, né, eu vou dar uma dica. E no caso, para quem vai para a Bienal da Unesp, no caso vai terminar amanhã, dia 11 de maio, e para quem for, todos os títulos, repetindo, todos os títulos da Hyperion estão com 50% de desconto. Então, para quem for, aproveite para adquirir essa edição, a primeira edição, todas as edições que você desejar, Trio, Carriot, O Único Eterno, Salvando Eterno, do He-Man, entre outros, vão estar com 50% de desconto. É só você ir na Bienal da Unesp e ir na mesa 151, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a minha dica de hoje, tá certo? Então, aproveite para ler
E conta com 146 páginas, capa cartão. E eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, por favor, comente, deixe aqui seu like, né? Compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.